esse campeonato eu comecei ele jogando titular, o Nélio, que jogava ali pelo lado esquerdo, que era o titular da posição, estava servindo a seleção brasileira. Então eu comecei fazendo aquela função ali pelo lado esquerdo, joguei alguns jogos, eu lembro, se não me engano, o primeiro jogo do campeonato foi contra o Guarani, nós ganhamos o jogo lá em Campinas, e depois joguei mais alguns jogos, depois o Nélio retornou da seleção, eu voltei para o banco, até porque eu sempre joguei no meio de campo e estava só fazendo aquela função ali pelo lado esquerdo, substituindo, que não tinha outro jogador. A gente já tinha esse entrosamento, era um grupo vencedor, já desde de moleque, a gente ganhou praticamente todos os campeonatos na base que nós disputamos. Culminou aí com a Taça São Paulo, que foi a primeira na época que o Flamengo tinha ganho, voltou a ganhar agora recentemente. E então isso já trazia um respaldo para a gente. O mais importante, assim, que nós que subimos ali da base do Flamengo, é que a gente sempre levou isso muito dentro, que craque o Flamengo faz em casa. Então nós vimos de uma geração que queria ganhar títulos pelo Flamengo. A gente sempre observava a geração de Zico, Adílio, Júnior, e a gente queria fazer a história no Flamengo parecida com o que eles fizeram. O Júnior era um grande maestro, que a gente costuma falar que é um maestro dentro de campo, mas ele era o grande maestro fora de campo também. Conseguia, junto com um bom relacionamento que ele tinha com a diretoria, conseguia fazer esse meio campo, de deixar o grupo blindado para que não entrasse coisas de fora, problemas de fora. E assim, para o Djalma, e acredito que para aquela garotada toda, foi o nosso grande exemplo, que a gente conviveu com ele, treinar e jogar, e ver a pessoa que é o caráter, um cara vencedor. Isso tudo estimulou e nós aprendemos muito. Para quem está iniciando a carreira, foi excelente ter o Júnior ali do lado. Ele sempre foi muito tranquilo, mas a tranquilidade dele não significava que ele não dava bronca e não exigia na hora que tinha que exigir. Eu, assim, é engraçado que com o Carlinhos, assim, eu tive no Flamengo, eu não jogava tanto, eu compreendi, até porque no meio de campo do Flamengo ali, na minha posição, jogava um Júnior e o Zinho, que o Júnior foi praticamente o melhor jogador do campeonato, o Zinho voando, correndo demais. Então eu aceitava até essa condição de suplente, mas depois eu fui ver que não era com nada contra mim. Esse quadrangular, assim, a gente, para ir para a final, a gente estava achando que estava praticamente sem chance, né, no último jogo, que acho que a gente ganhou, e estava dependendo de uma vitória do Vasco, né, sobre o São Paulo, se eu não me engano. E a gente não esperava, de repente, do Vasco, entre aspas, ajudar ali o Flamengo, e o resultado coincidiu de a gente ganhar esse último jogo, e o Vasco ganhou do São Paulo e proporcionou a gente chegar aí na final. Principalmente o Botafogo, né? Tinha uma grande equipe, o Vasco também. Mas é aquele negócio, a gente sempre costuma falar, depois que o Flamengo chega, fica difícil de segurar. Deixaram a gente chegar e no final aconteceu o que aconteceu. Já no primeiro jogo ali da final foi uma vitória avassaladora que praticamente definiu o campeonato. Mas os jogos da final contra o Botafogo são assunto para os 2 próximos programas. São páginas da história daquele título que serão lidas por outros grandes nomes daquele time.